Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio sobre o mundo do intestino. Bem, nesse segundo episódio, que é aqui nosso novo espaço também no Armazém Inteligente, estamos com a querida amiga Liara. Liara, se apresenta um pouco, diz quem tu és, o que é que tu faz, como é que é a tua prática Clique, para a gente conversar um pouquinho sobre essa temática tão importante para a população. Primeiro, gostaria de agradecer o convite, né, do Valden, de todos os patrocinadores, agradecer o apoio e me apresentar. Eu sou farmacêutica, sou nutricionista, tenho pós, né, em saúde da mulher e mestrado em farmacologia. Então, eu sempre foquei muito nesse atendimento do paciente para além do emagrecimento, né? A nutrição além do emagrecimento é o que todo mundo foca. E aí, um dos temas que vez ou outra aparece em consultório é realmente questões intestinais de uma maneira em geral. E aí hoje a gente escolheu o tema, né, síndrome do intestino irritável, para aprofundar mais. Eu acho que é um tema tão complexo, né? Acho que todo mundo acha que tem síndrome do intestino irritável. Exatamente, Quando os pacientes chegam assim, doutor, acho que eu tô com síndrome do intestino irritável. Eu acho que é síndrome do intestino irritável. Já chega diagnosticado, né? Não passou por nutricionista, por médico, por ninguém, mas já chega o diagnóstico do Google. Exatamente. E como é uma síndrome que é funcional, você não tem exame para diagnosticar a síndrome do intestino irritável, né? Aí todo mundo se autodiagnostica, né? Todo mundo chega, se eu tenho intestino irritável, olha, eu já sei, o Google já me disse, o chat GPT já me falou, é síndrome do intestino irritável. Não vai no médico, não faz um exame, mas pelas características clínicas já se classifica. E aí uma coisa que é importante a gente falar, que sempre precisa do diagnóstico justamente para descartar outras condições, né, intestinais, a própria doença intestinal. Então assim, pra gente começar assim, o que é síndrome do intestino irritável? De forma assim, em prática, para as pessoas entenderem. Pronto, vamos lá. A síndrome do intestino irritável é uma doença funcional, né? De uma alteração do eixo intestino-cérebro que causa uma alteração funcional. Então, não tem exame de diagnóstico, não tem como você diagnosticar através de exame. O diagnóstico é feito através da clínica do paciente mesmo. Então, ele precisa ter dor. Não existe síndrome do intestino irritável sem dor. Então, quais são os sintomas? Vai. Primeiro, o número 1. Os critérios de diagnóstico são bem claros. Está descrito no Roma 4, né? E aí, primeira coisa, dor. Dor associada ao. Aí você precisa ter 2 dos 3 sintomas. Dor associada ao ato de evacuar. Aquela dor que você tem, que passa quando você evacua. Só quando evacua. Se não evacuar, se não fizer cocô... A dor pode permanecer. Ela pode ser relacionada ao ato de evacuar ou não. Ou não. Né? E aí, ou você tem a alteração da frequência das fezes. Então, por exemplo, aquela pessoa que faz cocô 5 vezes por dia. Já é uma alteração na frequência. E o legal tem gente assim, não, vou todo dia ao banheiro, vou umas 5 vezes, tá ótimo. Ou na consistência das fezes. Então, você tiver 2 dessas 3 alterações, alteração na frequência, na consistência, ou a dor ao evacuar, né, relacionada ao ato de evacuar, você é classificado como síndrome do intestino irritável. Se não tiver nenhuma outra alteração. Por exemplo, deu alteração na endoscopia, na colonoscopia, aí você precisa fazer outras investigações. A síndrome do intestino irritável é classificado assim se você não tiver nenhuma outra alteração de exame laboratorial, exame de imagem, exame bioquímico. Então, é clínico, é praticamente clínico. É eminentemente totalmente clínico. E, Liara, assim, como é que a síndrome do intestino irritável ela pode iniciar? O que é o gatilho dela, a gênese dela, a formação dela no ser humano ali? Como é que a gente pode definir isso para as pessoas? Pronto, a gênese da síndrome do intestino irritável ela não é muito clara, mas pode vir após uma infecção intestinal. Uma infecção intestinal pode ser um gatilho, né, para você desenvolver a síndrome. Ou uma própria disbiose intestinal, que aí você vem carregando isso há anos, e aí de repente, sei lá, você teve uma infecção, um pico de estresse, aí desencadeou a síndrome. Como ela está... hoje em dia já se classifica também ela como um distúrbio desse eixo intestino-cérebro. Então, é aquela coisa, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, aquele paciente tem depressão porque tem uma desregulação intestinal e tem dor e sofre com aquilo ali, e aí desencadeia sintomas depressivos, ou esses sintomas depressivos desencadeiam alteração intestinal, não se sabe afirmar. Mas existe muito essa correlação também. Então, o paciente tem algum transtorno psiquiátrico, depressão, ansiedade, insônia, que a gente vê muito no consultório também. O paciente não dorme e acha que aquilo ali não tem, né? Dormir é para os fracos, né? Trabalha enquanto eles dormem. Pelo amor de Deus. Não é bem assim. E aí acaba desencadeando essas alterações. Então, desbiose, infecção intestinal, alterações psicológicas, né? Depressão, então, ansiedade, estresse de uma forma geral, pode ser gatilho para o desenvolvimento da síndrome. E lembrando, né, gente, também pessoas que não dormem, né? Isso é um estresse absurdo pro corpo. Então assim, não durmo não, durmo pouco. E tô muito bem, calma, filho. Você tá muito bem às custas de alguma coisa, cortisol elevado, alguma coisa. Quando você vai perguntar
Você dorme bem? Durmo bem. E acordo fazer xixi só umas 3 vezes por noite. Não. E volta dormir bem, volta. Não tá bem. Como é que você acorda? Não, acordo um pouquinho cansada, mas durmo bem. Durmo às 8 horas. Gente. Não, e quando diz assim, não, é porque eu sou metódica. Eu sou general. Mesmo cansado, eu acordo e faço tudo. Então tá tudo bem. E aí? Pronto, tu falou uma coisa bem interessante, né? Quando você altera, tem a desbiose, né? Altera a microbiota intestinal. O quão essa microbiota ela pode influenciar e o quão as pessoas podem melhorar ou piorar essa microbiota no dia a dia dela, Yara? A questão da desbiose, da microbiota em si, é bem complexa, né? Você vê que os artigos eles não chegam a uma conclusão de bater o martelo se é isso. Mas o que se sabe é que a gente constrói a nossa microbiota nos primeiros anos de vida e aí depois disso a gente vai carregando aquele RG. Então, de acordo com seus hábitos de vida, com que você tem, com a sua alimentação, você consegue ir causando pequenas alterações, mas aquele RG, aquela base, continua ali. Está construída. Então, se você não fizer muita... Por exemplo, eu sempre tive problemas relacionados ao intestino. Eu tenho que fazer muita coisa para o meu intestino ficar bom. Porque qualquer coisinha ele dá uma escorregada. Então, depende muito. Então, eu provavelmente criei um RG não favorável na infância. Tá vendo, né, mãe? O que a senhora fez com a gente aqui? A nossa geração, né? Eu acho que a nossa geração pegou aquela fase, né, do não industrializado para o industrializado, né? Que consumir industrializado era saudável, boa, tinha vitaminas, minerais. Exatamente. Mas não lembro como fosse hoje, a gororoba a mãe fazia, era a amamentação não tinha essa importância que tem hoje, né? Que a gente exatamente, não, dava o leite logo. E aí a gente construiu esse RG que a gente carrega até hoje. Não, eu digo não, de jeito nenhum. Os brancos vão denunciar, mas eu não digo. E aí a gente vai carregando esse RG. E aí, claro que para algumas pessoas vai ser mais fácil e não entrar em processo de desbiose, para outras não. Qualquer coisinha, você vê que ali começa a alterar essa função intestinal. Então, você precisa trabalhar muito bem. Dando fibras prebióticas, né? A alimentação, que é fundamental. Não tem como você... Tem todo mundo que acha que para curar a desbiose... dar probiótico, né? Exatamente. Toma um probiótico e você vai ficar boa da sua desbiose. E a base ninguém ajeita nada. Continua comendo processado, ultraprocessado, corante, aditivo, adoçante, aí vai. Então, assim, a base para você corrigir uma desbiose é, de fato, a alimentação. Claro que, se o paciente tem um cibo, se tem algum outro problema intestinal, uma infecção, você precisa entrar com antibiótico, entrar com a medicação. Mas a base é a alimentação. E até bom, né, Liara, também como nutricionista falando, né? E farmacêuticos também mexem em farmacologia. Gente, tem gente que assim, tenta evitar a qualquer custo o antibiótico. Mas tem situações, situações que é necessário, você tem que utilizar, acabou-se pronto. O tratamento é aquele, senão vai só piorando, não tem probiótico que vai resolver, não tem... Eu vejo muito, cara, às vezes as pessoas querendo romantizar muito a nutrição, né, e que ela é a salvadora de tudo, e na realidade às vezes não. Às vezes a gente precisa da intervenção farmacoterápica. A própria síndrome, tem pacientes que não melhoram mesmo se você aplicar a dieta mais perfeita do mundo, aplicar o protocolo FODMAP, aplicar tudo direitinho, não melhora. Por quê? Porque é uma disfunção do eixo intestino-cérebro. Então, esse paciente ele precisa tratar também, fazer uma terapia, uma psicoterapia, fazer TCC, isso é muito abordado nos artigos. Fazer uma terapia cognitivo-comportamental, fazer um manejo de estresse. Se esse paciente se estressa, todo dia tem pico de estresse, todo dia tem pico de cortisol, todo dia ele não dorme direito. Pode fazer a dieta mais linda do mundo. O problema tá ali, não tá na dieta. Não vai resolver. Então, assim, nós somos um conjunto de fatores. Então, a dieta, ela faz parte desse conjunto. Você não vai curar nada sem a dieta, mas a dieta ela também não vai curar tudo. Né? Ela faz parte de um conjunto de fatores. E a questão, né, do estresse, como tá falando, né, da questão emocional psicológica. Dos fatores hormonais do estresse, seria o cortisol o principal mediador disso para essa intestino irritável? Ou teria alguma outra alteração que tu consiga enxergar aqui pra gente melhor? Depende muito do paciente. Por exemplo, a própria adrenalina e noradrenalina vão causar também essa alteração. Mas, por exemplo, esse paciente, digamos, eu tenho intolerância à histamina. Se eu tiver uma noite de sono mal dormida, eu vou desencadear a produção de histamina. Eu já acordo com o olho coçando, eu já acordo ruim, eu já sei que ali vai ser um dia. Então, a histamina, para mim, alimentos que contêm histamina já vão desencadear também. Então, eu tenho que pensar de forma mais ampla. Obviamente, o cortisol vai ser um mandatório de tudo, porque... É o manda-chuva. Mas vai ter os outros ali também ajudando. Mas aí a gente precisa ver os pacientes, assim, né? De acordo com o paciente, o que é que o mais vai piorar. Beleza, então vamos lá.
Então, pensando no estresse emocional que já viu, e aí tu começou já a introduzir a questão dos food maps. Explica o que é food maps, porque tá na moda. É. Não, faço dieta food maps. Eu tiro brócolis, alho, cebola, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, antes de tudo, né? O que é food maps, para depois a gente entrar em o que é dieta food maps, né? Então, o que seriam os food maps, de forma geral? De forma geral, gente, food map é nada mais do que carboidratos que são fermentáveis. São carboidratos que a gente não consegue absorver de forma adequada e aí ele fica fermentando no intestino. Quando ele fermenta, ele forma gases. Esses gases vão distender o intestino e podem causar dor no paciente, né? Depende da quantidade de gás que gerou, né? Obviamente, tem pessoas que são mais sensíveis a esses food maps, tem pessoas que não. Então, para o tratamento da síndrome do intestino irritável, é protocolo, é padrão a gente aplicar uma dieta food map. Mas a dieta food map, ela tem começo, meio e fim. Ela não é estilo de vida. Não é estilo de vida. Pronto. E ela tem prazo para acabar. É no máximo 6 semanas. Em alguns casos a gente pode ficar um pouquinho mais, dependendo da resposta do paciente. Se esse paciente tem intestino irritável, mas tem uma SIBO, está fazendo tratamento da SIBO, a gente vai... Né, se for complicando, ele vai demorar mais. Quanto mais complicar o caso, mais ele vai demorando. Mas ele tem prazo para acabar. Porque são fibras que fermentam, mas as fibras, todo mundo já sabe, que são necessárias para o nosso intestino, para funcionar de forma adequada. E quando a gente restringe muito essas fibras e restringe os alimentos que fazem parte desse grupo, a gente vai ter assim, uma grande probabilidade de ter uma carência nutricional também. E aí piorar o quadro desse paciente e também causar ou piorar o quadro de desbiose daquele paciente. Então, a gente retira momentaneamente, né? Por uns 6 semanas e depois vai trabalhar a reintrodução. O que acontece que eu vejo muito na prática clínica? A gente retira, aí o paciente melhorou e não quer mais saber da reintrodução, não fica volta, com aquele volta, estilo de vida. Aí depois é assim, não aguento mais essa dieta. Aí quando quebra com tudo que tem direito assim, ó. Ele come da cerveja até o glúten, a fritura, tudo. E aí aí tem a recaída, aí volta tudo de novo. Então assim... Aí fica nesse vai e volta, e nunca melhora. E nunca melhora. Aí meu Deus, eu arrasto isso há anos. Óbvio, filho. E vai arrastar. Enquanto não cuidar, vai arrastar. Então, você aplica, a gente retira esses alimentos. A primeira fase, a gente elimina esses alimentos. Então, é realmente eliminar. Porque tem muita gente, tem pena de mim, Rivaldo. Não tem pena. Não tem como ter pena nessa fase, né? A gente está cuidando do seu intestino, tá tendo pena de você, tá cuidando de você. Exatamente. E a gente retira, né, que são é uma sigla, né, esse food map. São os fermentáveis, oligosacarídeos, o disacarídeos, monossacarídeos e os polióides. Pode dar exemplos, pessoal, de alguns alimentos food maps? Os mais, né, assim, que gera muito gás, gente. Top 10. Top 10. Alho, cebola, não dá, gente. O bife acebolado esquece, né, o pãozinho de alho esquece, não dá. Aquele churrasquinho do final de semana. Esquece, ó. Aquela carnezinha cebolada da vovó, ó. Alho e cebola é cruel, assim, Aí o trigo, se você pensar no trigo, não é o glúten, gente, é o trigo em geral. E aí você vai pensar nos alimentos que tem mais trigo, o pão, o macarrão, mas aquele pouquinho de farinha de trigo, você botou ali no molho para engrossar, não vai ser um problema, tá? Então, o trigo também. Aí a lactose, que é assim, né? Muita gente, não é que tem síndrome do intestino irritável que tem intolerância à lactose, não é? Foi mal. Edição, corta. Então, mas isso é até legal que você falou agora da lactose, que tem muita gente que é diagnosticada erroneamente com intolerância sem ser. É uma síndrome, que a hora que você consegue amenizar ela volta a melhorar. Ou também paciente que tem a intolerância, que tem, olha, eu acho que existe o maior negacionista que existe nessa fase da Terra é o intolerante à lactose. Eu sou intolerante à lactose. Pronto. E aí ele, não, hoje eu tô bem, hoje eu vou comer um pedacinho. E aí insiste nisso. Eu tenho um paciente que tem crises, assim, ela só acreditou quando ela chegou ao nível que ela tem crise de enxaquecas 2, 3 vezes na semana. E aí, minha filha, ela tire a bendita lactose da sua vida. Aí ela tira e melhora. Então, assim, não é síndrome do intestino irritável, não é a bendita lactose. Inclusive, a gente precisa descartar, por exemplo, um paciente que tem essa síndrome, será que não é doença celíaca? Será que não é outro tipo de intolerância? É preciso descartar essas outras alterações também.
Tem mais um motivo para ter a equipe todo dia para fazer isso, Exatamente. Fazer os testes, ter um médico para fazer o diagnóstico, ter um nutricionista para fazer a reintrodução, fazer tudo isso aí. Exatamente. Aí a gente retira nesse tempo, depois passa uns 2 a 3 meses na fase de reintrodução. Então, pelo menos 2 meses. A primeira fase de eliminação, até 6 semanas. Até 6 semanas. Aí a reintrodução vai depender de paciente para paciente. Porque assim, se der tudo certo, se a gente conseguir reintroduzir, são pelo menos 8 semanas de reintrodução. Pelo menos. Porque se ele tiver intolerância a qualquer grupo que foi reintroduzido, aí volta. Aí passa uma semana sem, assim, volta com a dieta de eliminação, para depois tentar a reintrodução de novo. Aí nisso vai passando o tempo, né? Quanto mais der boost na hora de reintroduzir, mais prolongado vai ser esse processo. E às vezes as pessoas não entendem, né, Lara? Porque assim, isso é um fato bem importante que a Lara falou, gente, que você tinha alguma coisa com aquele alimento, tira por uma semana. Gente, você abrir o seu intestino todo dia também na quadra de tênis. Então você não sabe a lesão que você causa quando coloca aquele alimento, gera inflamação. Então tem que respeitar isso, gente. Tem que respeitar essa uma semana que a Lara falou, tem que realmente parar e depois reintroduzir. É chato? Mas a doença é sua e você vai ter que ter a corresponsabilidade. O que é mais chato? Viver com a doença ou ficar logo, resolver logo resolver isso. Porque eu acho que o paciente às vezes não quer ter a corresponsabilidade da doença. Ele joga pra ti. Vai lá, Lara, resolve aí. E faça uma dietazinha boazinha que consiga comer. Não dá, gente, não dá, é incompatível, não dá. É protocolo, é porque a gente segue um protocolo e as pessoas não entendem. Isso é protocolo, assim, os alimentos food maps, eles foram classificados pela Universidade de Monash, na Austrália, se não me engano. E aí, eles montaram esse protocolo, eles classificaram os alimentos de acordo com o teor de food map, de acordo com o teor de fibras fermentáveis que esses alimentos têm. E a gente segue, eu não tenho como tirar da minha cabeça, eu vou colocar isso aqui porque eu acho que pra você... Não existe, é um protocolo. E aí, por ser um protocolo, disso, né? Exatamente, você precisa ir no profissional que entenda o que ele tá fazendo também. Porque não adianta ter pena do paciente, eu vou botar, porque eu gostei da sua cara. Não rola. E vem cá, quais são... Tu, como nutricionista, né? Quais são os maiores desafios teus, como nutricionista, nesse tratamento, né, da síntese irritável com a dieta, e o maior desafio que tu vê dos pacientes, assim, na tua experiência clínica? Seguir a dieta. Seguir é o principal. É o principal fator, assim, que a gente vê, que vez ou outra, o paciente vai ter recaída, porque depois dessa fase da reintrodução, passada por ela, o paciente conseguiu passar por ela, tem a fase da adequação na dieta. Então, pode ter alimentos que você volte a consumir normalmente, um grupo de alimentos, né? E aí, outros não. Você precisa entender que você não pode consumir. E acabou-se. E vida que segue, viu? Aí você reclama, faz uma cartinha pra Deus, faz o ver com ele. Ou assim, não é comigo o problema. E o que eu mais vejo de problema realmente é isso. É o paciente conseguir seguir a dieta. Porque ele até consegue. Mas aí chega, sei lá, um feriado, um final de semana, uma viagem. E eu entendo que, de fato, é difícil quando você sai da rotina. Nunca mais vou poder comer isso. Não. Sinto informar, gente. E aí fica assim, mas eu tô tão bem, hoje eu vou comer. Aí desregula tudo de novo. Aí começa. E aí começa a dizer, não, senti só uma coisinha aqui, vou voltar aqui. Aí quando volta pro nutricionista, ela todo cagado. Literalmente. Então, gente, eu reconheço que é difícil, mas não foi eu que criei as regras. E na tua percepção, assim, do estilo de vida do paciente, qual é que tu elencaria que são os piores estilos de vida que possam mais interferir nisso? O que eu vejo muito comum é que, assim, acho que 90% dos pacientes é problema para dormir. Gente, o que é isso? O povo não dorme. Ou dorme de maneira inadequada. E aí, como é esse tratamento do paciente que tem síndrome do intestino irritável? Por que alguns pacientes fazem a dieta e não melhoram? Porque nesse período de retirada, eu preciso tratar esse intestino e tratar também outros sintomas que são adjacentes, que vão desencadear uma crise. Por exemplo, o fato de dormir é essencial. Então, eu sempre falo, são 4 pilares para a saúde. Manejo de estresse, dieta, exercício físico e sono. Não adianta eu pegar só um e vou cuidar só a dieta e esquecer do restante. Então, eu preciso tratar todos esses 4. E aí eu vou olhar o paciente, para você, o maior problema é a ansiedade. Então a gente precisa trabalhar. Então aí eu entro com adaptógeno, vou ver de acordo com que problema é esse. Explica o que é adaptógeno pro pessoal leigo. O que é o adaptógeno? A gente tem alguns fitoterápicos que auxiliam nessa regulação de cortisol, adrenalina, noradrenalina, que facilitam o corpo, dá mais suporte ao seu corpo a enfrentar esses momentos de estresse. Porque a gente sabe que ninguém vive numa bolha. Eu não posso evitar não me estressar. Porque se eu evitar não me estressar, eu já vou começar a me estressar porque eu já não consegui não me estressar. Então,
Ninguém vive numa bolha, gente. E a gente entende isso. Só que depende de cada um o manejo desse estresse. Como você lida com aquilo ali. E a gente tem algumas ervas fitoterápicas que ajudam o corpo a lidar com esse momento. Por exemplo, tem uma paciente minha que ela não consegue dormir de forma adequada, porque ela tem um filho, já adulta, que ela é tetraplégica, né? Então, à noite ela às vezes tem tosse, e essa tosse pode ser engasgo. Ela precisa acordar. Um sistema de alerta absurdo, né? Ela precisa acordar, virar a criança, já é adulto, né? Virar o filho dela e tudo para ajustar, porque ele pode sufocar e engasgar. Eu posso entrar com esse paciente com uma coisa para ela dormir melhor? Não posso. Porque corre o risco do filho dela precisar de que ela acorde, vire de lado para não engasgar e sufocar, e ela não acordar. Então, do que é que eu faço? Eu dou o fitoterápico para ajudar o corpo dela a lidar com aquela situação de estresse que é a privação de sono. Então, cada um a gente vai entendendo a realidade, que é muito diferente de paciente para paciente, para entender como a gente pode atuar de forma mais precisa. E até no caso dessa tua paciente, né, Jade falou, até para a gente entender, e até quem profissionalmente está assistindo a gente entender, às vezes a gente não vai chegar no 100% do paciente. Não vai. Essa paciente, ela vai ter que, infelizmente, viver no estresse porque ela é a vida do filho. Exatamente. Qual o pai ou a mãe que não vai, rapaz, não vai se doar por causa do filho? Exatamente. Então você pode amenizar a doença dela, mas melhorar realmente... E aí é justamente, pronto, esse fator eu não consigo melhorar, porque é inerente. E aí como eu vou lidar com os outros fatores? Então os outros tem que ser, não pode bater a média, tem que ser 90%. A gente tem que ir lá quase mais a dieta, mais exercício. Exatamente, para que essa pessoa não adoeça também, porque, né? E aí isso é que é o que torna, né, importante o ser humano, né? Fugindo do assunto, né? Que as pessoas ficam hoje em dia muito profissional. Eu tenho medo da inteligência artificial, mas a inteligência artificial não vai saber lidar com a situação dessa. Nenhum. Vai querer resolver tudo. Não substitui. Então é interessante a acessibilidade do profissional de saúde frente à situação, né? Você vai dizer assim, não, isso aqui realmente, se fosse eu também estar na minha situação, então... Como várias pessoas, né? Como várias mães que estão aí, né, nesse mesmo processo. E aí é o que eu vejo muito também de mulheres adoecendo porque ela quer ser uma boa trabalhadora, ela quer ser uma boa mãe, ela quer ser uma boa esposa, ela quer lidar com a... Gente, menos. E pronto, já que você tocou num assunto bem importante, né? Homens e mulheres, desse grupo que tu pega mais no consultório, quem é mais afetado pela acidez genital? Mulher, estatisticamente é sempre a mulher. Justamente porque... a mulher ela também tem mais transtornos psiquiátricos com relação, quando a gente compara o homem e a mulher. Ela tem mais problemas com depressão, ansiedade. E aí, é alguma coisa ligada ao sexo ou é a demanda? A demanda que a sociedade impõe, né? Exatamente. E aí não tem nem como a gente afirmar isso, mas estatisticamente a mulher. A mulher mais agredida, né? Mais acometida, né? E, Liara, falando da alimentação, né? Dos food médicos, como tu falou, tem então uma fase de retirada, né? De reintrodução e a de manutenção. Né? Feito isso, né, toda essa questão da dieta, do food medicine, toda a terapia aqui, o que a gente poderia fazer mais de tratamentos frente à nutrição? Né, que a gente poderia ajudar, sei lá, será que probióticos poderiam entrar depois ajudando ou não? Será que numa situação de crise, o probiótico podia ajudar a auxiliar ou não? Fala um pouquinho sobre os probióticos, o que é que tu vê, como é a tua visão frente a isso? O probiótico ele é bem controverso. Alguns pacientes vão responder bem, outros não. Então, é você testar com o paciente. A clínica. A bendita clínica, né? De você conseguir avaliar. Quando você faz tudo isso, e aí você trata as questões também adjacentes do paciente, ó, o problema para dormir, a ansiedade, a depressão, o que seja. Quando você trata tudo isso, a tendência é que esse paciente fique bem. E que ele consiga um bom controle. Obviamente que vez ou outra pode ter uma recaída, porque ele teve um pico de estresse, porque ele teve uma semana que ele não dormiu direito, e aí você pode ter essa recaída. O probiótico, nesse primeiro momento, eu não acho muito interessante, e é o que realmente a literatura afirma. A não ser que, por exemplo, o paciente tem síndrome do TSI e tem SIBO. Passou por um ciclo de antibióticos. É interessante você entrar depois com um probiótico. Tentar reintroduzir aquela microbiota. Tentar corrigir um pouquinho aquela microbiota, junto com a alimentação. Agora, pode ser que o paciente não responda tão bem, dê mais gases. Então, é muito individual. E tem algum tipo de probiótico específico que tu acha? Você fala assim, esse daqui normalmente se utiliza mais. Se utiliza mais lactobacillus, e aí alguns trabalhos aqui falam do Saccharomyces.
mas não tem uma cepa específica para você utilizar na síndrome do intestino irritável, não tem. E aí, como tu falou, a minha outra pergunta era se todos responderiam de forma similar, bem, não. bem alternada. O probiótico ele varia muito a resposta de acordo com o paciente. E na tua prática, quais são os principais mitos com relação à síndrome do intestino irritável que os pacientes criam, né? É o que a gente escuta no consultório. Acho que o principal mito é não precisar de diagnóstico médico. É você fazer o autodiagnóstico porque ele viu as características, viu que baixa, que você de fato atende, mas não fez uma colonoscopia, você não fez uma endoscopia, você não investigou, que a gente fala que são sinais de alarme. Se tem perda de sangue nas fezes, se tem perda de sangue, você precisa investigar. Uma anemia que não passa de jeito nenhum, precisa investigar. Então o paciente não tem como ver isso, a não ser que ele passe por toda a bateria de exames para investigar, de fato. Então é meio que um diagnóstico de exclusão. Essa não é a palavra muito correta, mas você precisa, de fato, retirar outras possibilidades. Então, fora o sangramento intestinal, né? Quais são os outros diagnósticos de exclusão que o paciente teria que o médico, né, teria que tirar, né? Que o paciente às vezes é assim, se eu tirei isso aqui, eu tirei só uma anemia e tudo. Tem outras doenças intestinais que possam se confundir com a síndrome do intestino irritável, para os pacientes entenderem que eles precisam realmente procurar um médico. Porque tem a síndrome do intestino irritável e tem as doenças intestinais, que aí é a doença de Crohn, a retocolite. Então, ele precisa descartar essas possibilidades para depois dizer que ele tem síndrome do intestino irritável. Gente, síndrome do intestino irritável é tudo normal, todos os exames normais, e você tem uma alteração da função intestinal, né? Se você tiver alteração em qualquer exame, na colonoscopia, na endoscopia, qualquer coisa, você não pode dizer que esse paciente tem síndrome do intestino irritável. A própria doença celíaca, né, que também causa alterações, se ela tiver, você não pode classificar. O que pode acontecer é desse paciente ter sobreposição de sintomas, que aí é outra discussão na literatura também. O paciente tem doença de Crohn e tem síndrome do intestino irritável. Ele regula, ele consegue melhorar da doença de Crohn, mas tem síndrome do intestino irritável e aí desregula. Então, um às vezes puxa o outro. Tem muita sobreposição. Tem doença celíaca e tem síndrome do intestino irritável. Você tem uma sobreposição de sintomas, né, de patologias. Mas não é o mais comum. Esse é o 10, né? Entendido. Iliara, na tua expertise, na tua prática clínica, né, com os pacientes, qual a mensagem que tu deixaria para esses pacientes que têm síndrome do intestino irritável, ou que acham que tem, ou que deveriam ir atrás? Qual a mensagem que tu deixa de forma geral para essa população? Pronto, que precisa investigar. Gente, vamos atrás realmente do diagnóstico médico, né? E uma vez tenham a plena consciência, meu Deus do céu, que vocês só vão ficar bom com o apoio de uma equipe multidisciplinar, com o apoio do nutricionista, que vai ficar, ele precisa estar com você acompanhando todo esse processo. Desde o diagnóstico até todo o tratamento. Liara, fiz toda a dieta, já fiquei boa, já não tenho mais sintomas. Preciso continuar no nutricionista? Você que me disse, porque a recaída... A recaída? Ela vem. Então, até você pelo menos ter uma educação nutricional. Eu digo muito isso. Depois que você está educado, aí exatamente. você vai fazer aquela consulta de anual, de manutenção. De manutenção, pronto. Até você educar esse ser humano, exatamente. Né? Porque eu falo muito pros pais, né? Quando eu passo, chega lá, tem filho, eduque seu filho. Vai não chegar esse adulto que nem você que tá aqui. Porque, gente, realmente é um processo educacional. O nutricionista ele faz diariamente isso com o paciente. Ele educa. Por isso que às vezes tem tanta consulta. Porque numa consulta você conseguiu educar ele num ponto. Não é para ficar totalmente dependente. Exatamente. É para você ter essa autonomia de saber escolher quais alimentos, entender. Tá no self-service. Tem esses alimentos aqui. O que eu posso, o que eu não posso. É você se conhecer. Então o nutricionista vai te apoiar nesse processo, né? Não precisa todo o estado. Eu posso comer isso, eu posso comer aquilo outro. Pelo amor de Deus. Né? Então, você precisa se conhecer o seu intestino, vai ter coisas que você vai reagir mais, vai ter coisas que você vai reagir menos. Então, esse processo é seu e é individual. O nutricionista vai estar ali lhe dando essa informação, lhe dando esse suporte. Mas você precisa, acho que se autoconhecer, né? Se autoconhecer, exatamente, para ver o que é que você pode e o que é que você não pode. E outro profissional? Outro profissional? Para ajudar essa equipe? O psicólogo, o terapeuta, né? Para entrar, porque, enfim, se há uma alteração do eixo intestino-cérebro, a gente precisa tratar também no cérebro. Então, entraria também um terapeuta. E o gasto, né? Para fazer tudo. Sim.
o diagnóstico, né? E conduzindo, né? Exatamente. Ótimo, então. Então, Liara, muito obrigado, tá? Por hoje. Espero que a gente tenha, de forma geral, contribuído para vocês, tenha ensinado a vocês, tenha feito vocês despertarem e procurarem, né, os profissionais. A gente vai deixar o contato da Liara aqui no final da nosso podcast aqui para vocês entrarem em contato, tá certo? E fiquem com Deus, um beijão a todos aí. Olha aí. Temos aqui um presentinho para você, doutora Liara. Bom! Veja se você gosta. Deixa eu ver. É de um dos nossos patrocinadores, é da Empório da Tapioca, isso aí. Muito obrigada, Empório. Tá escorregando da Empório, viu? Rapaz, e um monte de bombom, né? Que Deus me ajude, que Deus ajude a nutricionista. O filhote vai gostar. Vai. O filhote, ele é um pouco, né? Eu não dou muita coisa pro filhote, não, mas vamos lá. Ai, gente, muito obrigada. Quem vai gostar disso aqui também é o marido. Que, Ave Maria, vou ter que esconder. Corta essa parte, não deixa. Ele não pode saber, vou deixar no carro escondida. Ela nem recebeu isso aqui. Não, pode cortar essa parte aqui, tá bom? Muito obrigada, Empório da Tapioca. Viu? Será muito bem guardado e escondido. Na minha barriga. Um beijo, pessoal. Muito obrigada e até mais.